que eu não estaria aqui também se não tivesse um tratamento eficaz para a minha psoríase. Eu acredito mesmo que se eu ainda tivesse o meu corpo como eu tinha aos meus 18 anos, 20, 21, 22, eu não estaria aqui a conversar. Não teria a coragem para colocar-me em exposição e para talvez partilhar o meu problema com outras pessoas que possam sofrer do mesmo. Este episódio tem o apoio da Johnson & Johnson Innovative Medicine. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Preconceito, o podcast que nos é trazido pela Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão da Associação Nacional das Farmácias, uma parceria com a plataforma Saúde em Diálogo e que pretende ser um espaço de conversa aberta, franca, sem preconceito, acerca de temas que desafiam a vida dos nossos convidados. Hoje vamos falar com a Helena Guia, da PSO Portugal, Associação Portuguesa de Psoríase, sobre psoríase. Esperamos que esta seja uma conversa que vos possa inspirar. Da minha parte, aquilo que já nos conhecemos, eu acho a Helena uma pessoa muito inspiradora. Olá, Helena. Vamos falar sobre aquilo que é o seu maior desafio em termos de diário da sua pele. Psoríase, como é que ela surgiu na sua vida? Olá, Karina, obrigada pelo convite. A psoríase faz parte da minha vida desde os meus 13 anos. Tenra idade, não é? Uma criança em que está na escola com os amigos e começa a identificar algumas lesões que surgem primeiramente no couro cabeludo. Quero acreditar que há aqui uma componente, primeiro, sabe-se que há uma componente hereditária muito grande, muito prevalente na psoríase. E quero acreditar que, no meu caso, surgiu e explotou derivado da avó, da morte da minha avó. A minha avó foi quem me cuidou até aos 6 anos de idade. É claro que os meus pais trabalhavam bastante, a minha avó reformada, e ela fazia-o com todo o gosto, tive essa sorte e esse Que sorte, que privilégio, é verdade. sorte. Uma valente sorte, foi ela que me cuidou até aos 6 anos de idade e com a morte dela, eu tinha 13, passado pouco tempo foi quando começaram a surgir as primeiras lesões. É curioso ao dia de hoje pensar que também ela tinha psoríase, não diagnosticada Hum. porque ela nunca tinha ido ao médico. Então vamos estabelecer já aqui um primeiro ponto nesta introdução. Ah, uma ligação entre aquilo que é um choque emocional, digamos assim, portanto, uma situação de grande stress, com o surgimento desta patologia. Portanto, há uma relação, é uma relação que é generalizada. É uma relação generalizada, tanto em termos hereditários como psicossomáticos. Sabemos que grandes ocasiões emocionais, grandes surtos de stress que possa ocorrer, pode explotar uma crise psoriática. Isso Ok, sim. então vamos explicar para quem nos está a acompanhar o que é isto da psoríase. Eu já na introdução disse que tem a ver com a pele. O que é isto da psoríase? Porque depois, ainda por cima, há vários tipos de psoríase, não é? Há vários tipos de psoríase, o que nos complica também muito a vida, não é? Porque uma pessoa pode ter um tipo de psoríase e mais tarde desenvolver um outro tipo. De forma muito simples e muito prática, a psoríase não é mais do que aceleramento rápido das células da pele onde se formam crostas. E Hum, isto fica, uma crosta fica uma placa de psoríase. Só que na verdade a psoríase é mais do que uma doença de pele. Não é só uma doença de pele. A psoríase é uma inflamação no sistema imunitário que se manifesta na pele. ok. Portanto, desengane-se quem, e muitas vezes já ouvi durante a minha vida e durante o meu percurso enquanto pessoa que fala tanto sobre este tema, que isso é só uma doença de pele. Não, não é. Isto é uma doença do sistema imunitário que se manifesta na pele. E isto é muito relevante a sublinhar. Ok, então, quando diz que é uma questão que se coloca ao nível das células, e que não tem a ver unicamente com a pele, vamos falar sobre manifestações. Uhum. Portanto, quando diz que não tem a ver só, não se manifesta unicamente na pele, pode manifestar-se noutros órgãos, estamos a falar do quê? Esta questão inflamatória. De facto, manifesta-se noutras zonas além da pele, como por exemplo nas articulações. Há um tipo de psoríase que é a artrite psoriática, em que se manifesta estas lesões nas próprias articulações, Hum, o que
limita os movimentos, faz com que, sejam pés, sejam mãos, fique bastante quente. Eu tenho um caso muito próximo, por exemplo, que está a fazer uma terapêutica injetável e está a tentar a sua terapêutica porque todos os dias acorda e não se consegue mexer. Portanto, é um jovem, tem 37 anos e isto limita, como é óbvio, também a sua vida. Nós, voltando a essa pegando aí na questão da idade, isto é uma condição, chamemos-lhe assim, que pode aparecer, em qualquer idade? Em qualquer idade. E é curioso perguntar isso, Karina. Eu, quando descobri que tinha psoríase, aos 18 anos, eu fui à internet. Eu fui à internet e a única coisa que vi foram pessoas mais velhas a falar. Hum. E eu vou confessar, já que isto é uma conversa sem preconceito, eu pensei: será que eu tenho uma doença dos velhotes? Eu não via jovens a falar sobre isto. Não via uma cara, um rosto com o qual eu me pudesse identificar e que para mim fosse mais fácil, inclusivamente, falar sobre a doença. E eu pensei, bem, isto só pode ser uma doença de velhotes, mas de facto não. Há muitos jovens que têm psoríase e que muitos deles também não falam sobre isto. Portanto, pode aparecer em qualquer idade. O meu caso foi com 13 anos. Há crianças que têm isto, há jovens que têm isto. Por vezes pode só aparecer na idade adulta. É uma doença muito imprevisível. Ok, então vamos falar um bocadinho sobre aquilo que é a sua, experiência pessoal com a psoríase. Portanto, já sabemos que teve um momento impactante na vida, uma perda difícil, a morte da avó, e que isso terá feito despoltar, a sua psoríase. Eu queria perguntar como é que ela se manifestou nessa altura, tinha 13 anos, portanto estamos numa altura de pré-adolescência, adolescência, uma fase em que nós estamos a aprender quem nós somos, a encontrar-nos dentro do nosso corpo. E queria voltar um bocadinho a esse tempo e perceber como é que isso impactou, a sua formação enquanto pessoa. Muito bem, então voltamos aos 13 anos de idade. 13 anos de idade, as lesões começam a surgir, eu não fazia ideia do que era, porque eu tive 5 anos com o diagnóstico errado. Hum, Estive 5 anos a ir a muitos dermatologistas em que o diagnóstico era outras patologias, eczema, seborreia, dermatite, enfim. 5 anos em que me foram prescritos fármacos que eu usava todos os dias, em que a minha mãe, eu tenho muito esta memória de ter os meus 14, 15 anos, em que as primeiras lesões surgiram no couro cabeludo e o médico me prescrever uma solução muito aquilo tinha um cheiro muito alcoólico, hum. cheirava muito a álcool, e eu o que é que eu fazia com as minhas lesões do couro cabeludo? Coçava, fazia sangue, fazia ferida, doía. À noite a minha mãe colocava-me essa solução no couro cabeludo e era um ardor sem fim. Eu tinha de dormir com aquilo, no dia seguinte acordava com o cabelo super pastoso, eu ia para a escola com o cabelo, aquilo não saía à primeira lavagem, eu ia para a escola com o cabelo agarrado com um elástico, na tentativa de disfarçar o máximo possível. Eu confesso que nessa altura não lidei da pior forma. Eu não sabia muito bem o que me estava a acontecer, a Hum. verdade é esta. Eu acreditava que os meus pais estão a fazer o melhor para mim, há alguma coisa que está a surgir no meu corpo, inicialmente até pensei: "Ok, isto é caspa, mas eu tomo banho", aqueles mitos às vezes que se vão construindo e os preconceitos que se vão construindo à volta destes conceitos. Mas eu pensei: "Ok, isto é caspa, vou ter de resolver esta situação. Se borrei, ok, vou ter de resolver esta situação". Mas eram nomes que, conceitualmente falando e etimologicamente falando, para mim não diziam nada. Hum. 13 anos, o que é isso? Nessa altura era só no couro cabeludo que tinha lesões? Mais tarde acabou por escalar para, cotovelos, joelhos, grande parte do corpo ficou com lesões mais tarde, Mais tarde, mais ok. tarde. Portanto, eu tive até aos 18 anos sem um diagnóstico. E durante estes 5 anos eu vivi sempre na esperança de: "Os meus pais estão a fazer tanto, eu estou a ir a tantos dermatologistas, alguma coisa vai dar resultado". Mas então, quer dizer, não passou assim tanto tempo passou algum tempo, mas não passou assim tanto tempo, mas as coisas hoje estão diferentes, o diagnóstico é mais fácil hoje, não é? Espero que sim. Ah, 5 anos é muito tempo para encontrar, um tema, quer dizer, os dermatologistas eu acredito que hoje estejam bastante mais atentos a esta questão, e portanto, acredito que o diagnóstico seja mais simples. Karina, eu espero que sim. Eu vou-lhe dar um exemplo muito prático. Há um evento que é as Manhãs com Psoríase que decorre no Porto, com o doutor e professor Tiago Torres, e eu fui convidada para estar presente. E na plateia surgiu uma senhora que disse: "Eu fui diagnosticada com psoríase. Estou a tomar algumas coisas e isto não está a fazer efeito". E a primeira coisa que dissemos foi: "Porquê é que não pede uma segunda opinião?". Nós temos muito receio de questionar o médico,
Nós temos muito receio de pedir segundas opiniões. A primeira coisa que nos dizem, que os médicos nos dizem, os pacientes acreditam que é a coisa mais certa. Pode não ser, infelizmente. Então, vamos voltar novamente, vamos se calhar vamos, dar um saltinho no tempo para Uhum. os 18 anos, a altura em que, a questão, se Da começou a imagem, manifestar de outras formas, sim. e nós estamos ali numa altura em que procuramos relacionarmos-nos com os outros, quer dizer, não é só aos 18 anos, até antes, não é? Ah, que impacto é que isso teve procuro perceber, porque quando é algo que está na pele, não é algo que seja tão difícil, tão fácil nós conseguirmos ocultar-nos numa altura em que nós nos queremos abrir ao mundo. Pergunto como é que isso impactou na forma como se relacionava com os seus namoros, nas suas relações mais Eu íntimas? digo-lhe uma coisa, ainda bem que as redes sociais na altura não eram o que são hoje. Porque Porque há uma pressão social nas redes sociais em relação àquilo que é a perfeição do corpo, hum, quer queiramos, quer não. Hoje em dia já se fala muito da desconstrução, daquilo que é, a beleza, o conceito de beleza, mas isto existe. Não vamos atirar a poeira para debaixo do tapete, porque, convenhamos, jovens dos 18, e hoje eu vejo muito isto, dos 18 aos 29, 30 anos, continuam a utilizar as redes sociais. Depois eu empolgo-me com esta questão, porque isto é uma pressão bastante grande para os jovens e para os adolescentes, ok. e no meu caso, se fosse hoje em dia, eu com 18 anos, a ser confrontada com tudo o que são redes sociais e corpos bonitos e pele bonita e perfeição e ver-me de caras com aquilo que eu tinha na altura, a coisa podia dar mau resultado. Felizmente não deu. Hoje em dia há muita pressão. Naquela altura havia pressão, mas de outra forma. Hum. Eu, de facto, deixei de viver muitas coisas. Deixei de me relacionar intimamente com pessoas, deixei de querer conhecer pessoas, porque era impensável eu mostrar o meu corpo a alguém que eu não tivesse o mínimo de confiança ou não fosse uma amiga próxima. Mas porquê? O que é que existia no seu corpo, graficamente, para que quem não sabe o que isto é tenha uma noção um pouco mais clara, graficamente, o que é que existia no seu corpo que a impedia, de se expor mais intimamente? Eu tenho um tipo de psoríase, tenho, agora manifesta-se de outra forma, que é psoríase gotata. Isto não é mais do que várias placas com cerca de 2 centímetros de diâmetro pelo corpo todo. Essas placas rugosas, placas que como dá muita comichão, ao coçar faz ferida, faz sangue e não é bonito de se Então, ver. placas Portanto, rugosas, desculpe interrompê-la, placas rugosas é como se fosse uma camada de pele mais rija, mais, seca e rija, que depois entretanto avermelhada e branca. ok, e que calculo que se estando seca vá agretando. Exatamente. Ok, só para que É isso para as pessoas mesmo. terem uma noção mais clara Claro, do que é que claro. nós estamos a falar. É isso E mesmo. portanto, compreendo então que isto estaria espalhado por várias zonas do seu corpo, Todo o corpo. todo o corpo. Todo o corpo. Eu tenho imagens que ainda hoje olho para elas e tenho medo. Tenho Hum, e se eu voltar aqui onde estava? Isto é ok. um dos maiores receios. Isto é muito engraçado porque a psoríase sendo uma doença psicossomática, na verdade eu vivo em eterno stress, que é: "E se eu lá voltar?". Eu não Exato. isto não pode acontecer, não pode acontecer, porque em todo o meu corpo, da cabeça aos pés, eu tinha lesões de psoríase. Não havia um pedaço de corpo, por exemplo, a tomar banho. Uma pessoa sem psoríase, sem doenças que se manifestem na pele, uma pessoa vai tomar o seu banho, esfrega a sua pele, aplica o seu creme e sente a sua pele suave, lisa. Eu tive anos sem sentir isso, Hum. anos sem saber o que era isso. E é claro que isso causa uma pressão brutal a nível social. Eu escondia-me, eu deixei de ir à praia, eu deixei de ir a piscinas públicas, eu coloquei, muitas vezes para disfarçar quando tinha rasgos de coragem para vestir uma saia, colocava base de rosto nas pernas para camuflar as lesões, porque eu sabia que os olhos existiam e sabia que as pessoas me iam olhar. Sim, ia lhe perguntar, sentia esses olhares? Teve algum episódio assim mais, invasivo? Tive, cada vez que eu me lembro dessa situação. Foi em Campo Lide. Não sei precisar o ano concreto, mas eu acho que tinha cerca de 26, 27 anos. Tinha vindo de um dia de praia e ia jantar com os meus irmãos e a minha mãe para os Santos Populares. Portanto, naturalmente, mesmo aplicando o fator solar de proteção solar no corpo, é natural que o corpo fique um pouco, as lesões propriamente ditas, um pouco avermelhadas com o sol, com a exposição solar. Ok. E nesse dia eu tinha ido fazer um bocadinho de praia, porque o sol faz muito bem à psoríase,
E quando chego para jantar, estou tranquilamente com a minha família e sou abordada por um senhor que eu nunca tinha visto na minha vida. Esse senhor olha-me com o maior olhar de desdém e pergunta-me: A menina já viu a grande inflamação que tem nas pernas? E eu: Olha, não é uma inflamação. Na verdade, aqui entre nós, isto é uma inflamação do sistema imunitário, mas se eu entrasse por aí com esse diálogo com o senhor, perdia eu Sim. à primeira tentativa de explicar o que é que eu verdadeiramente tinha, não é? Então expliquei. Isto chama-se psoríase, não tem cura, não mata, mas também não é contagiosa. E o senhor olhou para mim: Ah, não tem cura, isso é que é pior. Virou uma cara e foi-se embora. Hum. E, e eu fiquei, primeiro, aquele senhor aborda-me com um olhar de desdém, até com alguma repulsa. Porquê? Depois, invadiu a minha privacidade ou o meu lado, a minha bolha pessoal e não quis saber de mais nenhuma explicação. Não estava aberto a aprender absolutamente mais nada. Porquê? Este tipo de abordagens e este tipo de olhares, e muitas vezes olhares que não falam simplesmente. Eu sei que houve um dia também que eu lembro-me de estar num metro em Lisboa a caminho do trabalho, mais um rasgo de coragem e vesti um vestido, e toda a minha volta olhava para as minhas pernas. E não era só uma errada percepção minha, estava a acontecer. E isto é errado. Nem que alguém me fosse perguntar: "Olha, o que é que tem? Estou curiosa. Por acaso conheço alguém?" Porque conhecemos sempre alguém que tem psoríase. Isto é ou conhecemos alguém que conhece alguém que tem psoríase. A abordagem para querer saber é muito melhor do que a abordagem só de querer olhar e não fazer absolutamente mais nada. Pergunto-lhe, percebo que há uma série de emoções que estão por trás desta partilha. Pergunto que emoções eram essas? Frustração. Hum, Cheguei a pensar: "Porquê eu? Porquê é que eu tenho psoríase? hum, Porquê é que" Depois decidi fazer as pazes com ela ao pensar: "Ok, isto é uma herança da minha avó, ela não tratou dela, ao menos que eu a trate. Isto é uma doença que a minha avó tinha que não foi diagnosticada, a minha querida avó, agora pelo menos eu que possa ser uma voz ativa perante estas pessoas". É de frustração, mas ao mesmo tempo de simpatia para com a doença e de fazer as pazes para com simpatia. a doença, porque também moldou aquela pessoa que eu sou hoje em dia. Hum. É curioso que eu não estaria aqui também se não tivesse um tratamento eficaz para a minha psoríase. Eu acredito mesmo que se eu ainda tivesse o meu corpo como eu tinha aos meus 18 anos, 20, 21, 22, eu não estaria aqui a conversar. Não teria a coragem para colocar-me em exposição e para talvez partilhar o meu problema com outras pessoas que possam sofrer do mesmo. Ok, já lá vamos a essa parte do tratamento, porque me interessa explorá-la, obviamente. Ah, Quero explorar um outro ponto, que me parece ser, a altura certa, que tem a ver com essa questão do isolamento, que provavelmente, se teria votado se não tivesse tido, encontrado o tratamento certo para si. Esta questão do isolamento, de estados mais depressivos, isto é. Vamos falar um bocadinho sobre saúde mental nas pessoas, principalmente em idades mais jovens, porque, como estávamos a falar há pouco, é a altura em que eu me estou a descobrir como pessoa e a expor-me perante o mundo. Hum, Quero perceber como é que isto impacta aquilo que é a saúde mental das pessoas, não unicamente no seu caso pessoal, mas aquilo que tem a ver com a experiência ou conhecimento que tem de outros casos através da associação. É brutal, é brutal. Eu costumo dizer que, felizmente, tive a sorte de não ter de recorrer à ajuda psicológica quando estava com os meus surtos. E os meus surtos são estas crises em que afetam o meu corpo todo e não apenas algumas partes. Seja couro cabeludo, seja cotovelos, mas sim uma crise forte. Cri Só um parênteses, crise é uma exacerbação de uma condição que é permanente no seu Sim, corpo, sim. portanto Imprevisível. portanto a psoríase existe e é visível o tempo inteiro, pode estar mais exacerbada numa situação de crise, é Sim, isto? sim, Ok, pronto, sim. fecha parênteses. Tal e qual. Sim. Hum, eu sei que há muitas pessoas que se isolam, nomeadamente jovens, que não conversam sobre esta temática e que provavelmente poderiam encontrar algum tipo de caminho ou apoio com a parte da psicologia e no apoio à saúde mental. Convenhamos, um jovem adulto que tem psoríase
E também lhe vou ser muito honesta, dos casos que eu conheço, muitos deles não querem saber, o que também é errado. Eu conheço muita gente adulta em que tem e vou expor desta forma: tenho uma pessoa próxima cujo pai tem, psoríase de forma muito séria. O pai diz: "Eu não quero saber, eu vou viver assim. É verdade que isto me dói, é verdade que isto, limita, mas os dermatologistas não quero saber". E a filha é que veio ter comigo e perguntou: "Ajuda-me, eu preciso orientar o meu pai, porque, como é aquela expressão de burro velho Não aprende não lições. aprende línguas ou o que é". Portanto, neste aspecto, os mais velhos muitas vezes, descredibilizam até a doença. Hum, Os mais jovens, muitos deles, não a revelam, não a revelam, simplesmente. E há aqui uma componente de saúde mental bastante pesada, porque quer queiramos, quer não, nós precisamos de a psicologia é fundamental para o nosso dia a dia. E convenhamos que um jovem de 18 ou 25 anos que tenha crises de psoriáticas e que não a aborde, está a limitar bastante a sua vida. E que isto vai impactar, seja na escola, seja na procura de um primeiro trabalho, seja nas suas relações pessoais, seja nas suas relações familiares. Porque pode haver uma mãe que queira ajudar e ele também não queira, porque não quer expor-se daquela forma e não quer partilhar aquilo com ninguém. qual é o conselho que deixa a estas pessoas? Quebrem essas barreiras. Vamos embora. Há um conceito, muito conhecido nas redes sociais, que é o body positivity, não é? Eu digo para olharem para este body positivity com muita seriedade, mas também ao mesmo tempo combatê-lo. Se nós todos formos, nós doentes psoriáticos, formos adeptos do body positivity, vamos nos aceitar com esta condição e não vamos fazer nada, porque Hum, é assim que eu sou. Eu vou viver com estas lesões no meu corpo e tenho de me aceitar assim como eu sou. Isto é errado, porque há muita gente ainda que também pensa que a psoríase é apenas uma doença de pele, e isto é errado. Isto são 2 coisas que nós precisamos de combater, a psoríase é uma doença que se manifesta na pele, é muito séria e tem de ser tratada como deve ser, e vamos deixar o body positivity de lado e vamos tratar isto como deve ser, aceitando-nos como nós somos, mas com a doença tratada. ok. É a segunda vez que menciona a expressão, isto não é apenas uma doença de pele, porque as pessoas normalmente acham que é realmente é uma coisa sem gravidade, porque é só esquece, a pele é um órgão, é o nosso maior órgão e portanto, hã não há nada que seja apenas qualquer coisa, É não verdade. é? Não há nada que seja apenas qualquer coisa. Impactos quando iniciou a sua vida laboral e sentiu esses impactos, porque eu sei que foi numa fase ainda anterior, a encontrar o tratamento que estava destinado. Sim. Como é que foi entrar nessa vida adulta, depois de passar a faculdade? Porque, quer dizer, stress, vamos ser práticos, poderá haver alguma coisa mais estressante do que andar à procura do primeiro emprego e as respostas não virem e nós Ah, pensarmos: "Meu é Deus, a minha verdade, vida acabou para tudo sempre". é verdade, é Portanto, complicado. não é? Como é que foi viver esse E deixa-me momento? só fazer um parênteses, depois isto é uma bola de neve, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, é uma bola de neve de eu não posso estressar por causa da psoríase, mas ao mesmo tempo já estou estressada porque eu não posso estressar, e ao mesmo tempo tenho toda a minha vida a decorrer e não posso estressar porque eu não tenho um emprego, porque eu não encontro uma casa, porque o meu senhorio me despejou, porque isto são situações do dia de hoje. Tudo isto impacta e, portanto, isto é uma bola de neve que nós estamos sempre a viver e é necessário encontrarmos aqui também mecanismos e catalisadores que nos possam acalmar. Acalmar, Equilibrar. e equilibrar e recordar a respirar, porque nós esquecemos-nos de respirar e todas estas metodologias são boas para nos recordar que primeiro temos de tratar aqui dentro e depois tratamos o resto. Voltando ao tema em questão da fase adulta, eu tive uma particularidade muito interessante. Hum, Eu acredito que as coisas nos acontecem por um motivo. É clichê, mas eu adoro clichês. E, portanto, eu quando começo a trabalhar, eu, de forma muito prática também, expliquei, porque eu fiz o meu estágio curricular e felizmente foi com quem eu assinei o meu primeiro contrato de trabalho. Na altura recebeu o ordenado mínimo, enfim, nós sabemos como é que funcionam estas coisas em Portugal, mas não vamos por aí porque é trilhar outros caminhos. muito stress também. Exatamente. E portanto eu tive a sorte e o privilégio, isto é uma benção, consegui iniciar o meu percurso, profissional logo após o meu estágio curricular.
Durante este período, eu sempre partilhei com os meus colegas de trabalho, porque algumas lesões eram extremamente visíveis, nomeadamente aqui na frente do couro cabeludo e nos braços. Eu partilhei, isto é psoríase. E como eu acredito que tudo acontece por acaso, numa das ocasiões no meu trabalho, nós íamos começar, sou consultora de comunicação e nós íamos começar a trabalhar na comunicação de um fármaco para a psoríase. E disseram-me: Helena, tu és a melhor pessoa para trabalhar esta temática. E eu: vamos embora. Curiosamente, o primeiro episódio que eu tive, em que estava com uma camisa branca, estava repleta de lesões, portanto, com uma crise muito forte, estava com uma camisa branca numa reunião com um cliente, eu devia ter os meus 26 anos. hum, e eu lembro-me que durante essa reunião eu cocei-me toda, toda. Cheguei ao final dessa reunião com a camisa toda vermelha. Toda. A sorte era com esse tal cliente, podia ter sido num outro. Portanto, ele percebeu e disse: "Muito bem, Helena, tu és a melhor pessoa para trabalhar sobre isso". E portanto, houve aqui alguma compreensão e houve aqui os astros a alinharem-se Uhum. para eu descobrir que efetivamente havia uma terapêutica no mercado, que eu já tinha tentado muitas. Eu tentei os orais, eu tentei as pomadas, eu tentei tudo e mais alguma coisa. Houve uma altura em que os orais deixaram de fazer efeito. Eu lembro-me que tinha 23, 24 anos. Os orais é um fármaco, eficaz. É eficaz em determinadas situações. Eu tomei a terapêutica oral durante muitos meses e, entretanto, deixou de fazer efeito. E eu fui ao dermatologista e questionei: "Isto deixou de fazer efeito, estão a voltar as minhas lesões. O que é que eu faço?". "Não se preocupe, continuo". Uh, não continuei. Não continuei, decidi largar a medicação. Eu achava na altura que essa era a última linha de tratamento, Helena decidiu por si? decidi por mim. Eu pensei: "Isto não me está a fazer bem de certeza". Diga-me lá, acha que era um exemplo que as pessoas que De todo! Isto é o que as pessoas não devem fazer. bom, vamos sublinhar isso. O que eu devia ter feito era pedir uma segunda opinião. E decidi largar a medicação, decidi não ir a uma segunda opinião. A minha vida desde os 13 anos foi procurar dermatologistas. Eu cheguei àquela fase de 24, 25 anos e pensei: eu desisto. Não estou mais para isto e vou assumir a minha pele. Por isso é que eu, quando digo não aceitem a psoríase como ela se manifesta, procurem um tratamento, foi porque eu passei por esses erros todos. Uhum. E eu vivi isso. Houve uma altura, inclusivamente, em que eu deixei de tomar os fármacos, os orais, não procurei uma segunda opinião. O meu corpo já estava num estado tal que houve uma altura em que eu queria fazer exercícios, queria fazer exercícios em casa. Só o facto de me ajoelhar, os meus joelhos tinham placas gigantes de psoríase e ao Segurar. dobrar a articulação, a pele estalava e ficava toda com gretas de sangue. Eu lembro-me que isso foi um ponto de se calhar eu devia fazer mais qualquer coisa. Hum. E foi nesses meandros que eu comecei a trabalhar este fármaco, que eu conheci a Associação Portuguesa de Psoríase e que eu conheci o médico que me acompanha hoje em dia. Muito bem. O médico que a acompanha hoje em dia tinha para si a prescrição de uma nova terapêutica. E esse foi o momento de viragem na sua vida. O que é que mudou fisicamente em si e em quanto tempo? Tudo. Fisicamente falando, aquilo que podemos ver, o meu corpo ficou limpo. Psicologicamente, aquilo que não podemos ver, eu decidi que queria ser uma voz ativa para falar sobre a psoríase. Hum. Foi ao encontrar a terapêutica que eu ganhei coragem para dizer: isto é possível. Doentes psoriáticos, por favor, escutem, há tratamento. Porque eu própria, uma jovem que acreditava ter literacia em saúde, que acreditava literacia, saber quais é que são as minhas tomadas de decisão e as minhas opções, não sabia. E às vezes, muitas vezes acreditamos que sabemos as coisas, não sabemos. Às vezes acreditamos que o médico nos está a dizer a coisa mais certa, não está. Temos de ir procurar por nós e temos de pedir uma segunda opinião e temos de ir atrás das coisas. E existe tratamento hoje em dia para a psoríase. Portanto, está a fazer um biológico. Estou a fazer um biológico. Há O pouco biológico é um estávamos, injetável. pronto, há pouco estávamos a falar sobre medicação oral, portanto, agora estamos a falar de medicação injetável. Como é que é esse processo de toma de medicação? É diária? Como é que é? No meu caso é mensal. Há vários tipos. Felizmente, a indústria farmacêutica
tem disponibilizado alguns biológicos e biosimilares para dispensa de tratamento de psoríase, artrite psoriática. Portanto, as doses vão depender um bocadinho da pessoa e do tipo de Hum, fármaco que está a tomar. O Dr. Tiago Torres tem uma expressão muito engraçada aqui. Este é o fármaco que atua como sniper. Vai ter ali a molécula que espoleta a psoríase e trata ali, é sniper. E de facto é bastante segura e recomendável como última linha de tratamento. No meu caso, é mensal, hum. mas provavelmente, como a psoríase é uma doença tão imprevisível, nós nunca sabemos o que vai acontecer, provavelmente terei de alterar a terapêutica muito em breve. Pois esta jornada do doente é de facto um caminho longo e por vezes tortuoso. Provavelmente vou ter de alterar a terapêutica para uma dosagem de 2 em 2 meses com outro tipo de fármaco. Ok, porque já estamos com um tratamento que já leva algum tempo, são anos, não é? Sim, Muito 7 bem, anos. muito bem. Isso alterou completamente a sua vida, modificou também a sua psique, como estávamos a dizer há pouco, portanto, resolveu que queria partilhar o exemplo com outras pessoas e a sua vida pessoal e íntima melhorou, redescobriu-se? Completamente, completamente. Eu sou uma pessoa nova. Desde que eu encontrei este novo fármaco, os meus níveis de confiança, bendito doutor Paulo Ferreira, que me indicou este fármaco, bendita a associação da qual eu hoje faço parte, porque graças a isso eu, claro que sim, eu consegui redescobrir-me, consegui ganhar novos níveis de confiança, consegui encontrar uma outra pessoa que eu até então não tinha descoberto. E nós acreditamos que, aos 30 anos, já sei tudo de mim. Não sabemos nada. Sabemos absolutamente nada, não é? E as pessoas de 40 e de 50 que o digam, que muitas vezes dizem É a nova verdade. vida, estou-me a redescobrir e etc. De facto, foi uma viragem brutal. E foi uma sensação de alegria tamanha de dizer principalmente à minha mãe: Mãe, há um tratamento, todos os anos que tu andaste comigo em tantos dermatologistas, finalmente consigo ter a minha pele limpa. É verdade que isto já vai uma terapêutica de 7 anos em que vou à praia, encontrei o meu atual, namorado com quem vou viver o resto da minha vida, os níveis de confiança aumentaram, os níveis de alegria, os níveis de tudo. É uma alegria poder tomar banho, poder espalhar creme no corpo, poder muitas vezes olhar para marcas, que não sejam dermocosmética de farmácia, olhar para marcas cujos cremes têm um aroma apetitoso e poder colocar no corpo finalmente, de uma vez por outra trocar, porque eu andei anos e anos a usar apenas os fármacos da farmácia, não é? A dermocosmética da farmácia. E convenhamos, alguns têm de trabalhar aquele aroma. É verdade. E portanto, hoje em dia é possível viver com alguma normalidade. Com normalidade. Muito bem, vamos só tocar aqui, antes de encerrarmos a nossa conversa, falar um bocadinho sobre a pessoa. Sim. Que tipo de apoio, eu já percebi a importância que teve na sua vida e eu gostava de perceber que tipo de apoio é que as pessoas podem procurar junto da pessoa, que importância, que lugar é que ela pode ocupar na vida de alguém que está neste momento a atravessar a atravessar por esta questão da psoríase e julgo que muitas vezes as pessoas poderão sentir-se um pouco isoladas. Hoje é um bocado mais difícil com Sim. as redes sociais, e com a internet à mão. Mas, qual é que é o lugar o papel que esta associação pode ter na vida destas pessoas? Antes de mais, eu creio que importa desmitificar o facto que acredito existir preconceito, pelo menos do target mais jovem, Hum, em relação às associações. hum, Eu quando converso com os meus amigos e digo, vou com a pessoa, vou ali, vou falar daquilo, vou falar daquele outro. Ai pá, tu e as associações? E eu, mas não percebes a importância que as associações têm na vida das pessoas? Muitas vezes não. E isto é uma coisa que tem de ser desconstruída. Os jovens muitas vezes não procuram as associações porque não, efetivamente acham que é só, está ali uma associação. Mas a verdade é que por trás das cortinas e por trás daquilo que nós vemos, as associações são fundamentais para lutar por políticas públicas que defendam os doentes. Aquilo que nós conseguimos hoje em dia, vou-lhe dar um exemplo muito claro. O fármaco que eu administro todos os meses é 100% coparticipado. Isto só é possível através de uma portaria que foi conseguida através do trabalho brutal das associações. E isto as pessoas esquecem-se.
além de todo este trabalho que existe das associações no terreno público, as associações são o nosso abraço, por assim Hum, dizer. A PSOE Portugal é o nosso abraço. É onde nós podemos encontrar outras pessoas que tenham a mesma patologia, partilhar das nossas dores, encontrar que não estamos sozinhos. Há um encontro anual da PSOE que tem mesas redondas brutais com médicos de várias áreas, seja nutrição, seja psicologia, onde podemos tirar muitas dúvidas e esclarecer aquilo que está a ser feito e que pode ser feito. Nestes encontros também conseguimos perceber que há fármacos ainda em ensaios clínicos e que podem ser daqui a uns anos disponibilizados no mercado como novas formas terapêuticas. Tudo isto são soluções que a associação nos apresenta e que um doente deve estar a par daquilo que está a ser feito em prol da sua doença e em prol dele próprio. E isto tem de ser desconstruído. ok, então, se as pessoas tiverem mais interesse em conhecer o trabalho da pessoa e também perceber que tipo de apoio, de suporte é que podem obter, onde é que elas podem encontrar, informação? Coisa mais fácil, no site. Ainda por cima o site foi agora recentemente reestruturado, está com uma nova imagem e o site tem algo muito curioso porque acompanha a jornada do doente. Hum, Há um questionário em que nós podemos responder em que ponto é que estamos da doença e ele vai nos encaminhando daquilo que nós devemos fazer. É uma ferramenta brutal para nos ajudar, seja no início, seja no meio, nesta gestão da doença e, portanto, nada melhor do que ir ao website da PSOE Portugal e, claro, acompanhar as redes sociais, que isto aqui há muitas redes sociais e a PSOE Portugal é uma delas que deve ser acompanhada. ok, muito bem. Antes de fecharmos, quantos tipos de psoríase são conhecidos? Tem de fazer as contas, porque há em placas, há das unhas, há a inversa, há a gotata, portanto, ainda são alguns tipos de psoríase e muitas vezes é isto que as pessoas podem identificar como, hum, imaginando, há um tipo de psoríase nas unhas, que é um guedial. Este tipo de psoríase é muito importante. Porquê? Porque as pessoas podem pensar que é um fungo e, na verdade, pode ser uma porta aberta para o Hum, desenvolvimento de artrite psoriática. Portanto, há vários tipos de psoríase. É importante percebermos de que forma é que as lesões nos estão a afetar, ter tudo discriminado e preparar a nossa listinha de perguntas quando vamos ao médico, revelar tudo ao médico do que é que estamos a sofrer, o que é que estamos a passar, para que ele nos possa ajudar a um bom diagnóstico e conseguirmos criar ali uma barreira para o desenvolvimento de psoríase para casos mais graves. ok. Fundamental procurar aconselhamento junto de um médico especialista, um dermatologista. Fundamental. Procurar segunda opinião, se assim for necessário. E segundo as opiniões, se assim for necessário. Muito bem. Hum, como é que termina para si? Não é terminar, porque eu sei que é uma jornada contínua. O que é que descobriu acerca de si? Assim, uma característica absolutamente estruturante em si que não teria descoberto se não tivesse passado pelo processo da psoríase. A vontade de viver. Pode parecer novamente clichê, mas a Clichês são verdade padrões. é verdade. A vontade de viver e a força de vida, a força. A força que eu descobri que tinha em mim e que se calhar não sabia. Fome de vida. Muito bem, eu adoro esse conceito e acho que é uma forma muito inspiradora de nós terminarmos. E, portanto, muito obrigada. Foi uma Obrigada eu. conversa muito agradável. Para não variar, acho sempre que fica muito por dizer e havia muitas pontas que nós poderíamos Sim, pegar e continuar a nossa conversa. Portanto, quem sabe numa futura oportunidade o possamos fazer. Eu gostava de convidar quem nos acompanha, para já agradecer a vossa companhia e convidá-los a regressarem connosco para mais conversas. Esperamos que esta tenha sido muito útil, mais uma conversa, enfim, reveladora, inspiradora. E prometo estar de volta para mais momentos destes, sem preconceito. Até à próxima.